Imagine se Japão e Alemanha nazista tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial, tivessem dividido e colonizado os Estados Unidos e estivéssemos às vésperas de uma terceira guerra. É esse o tema de O Homem do Castelo Alto e ele tem muito a nos ensinar sobre totalitarismo. Olá, eu sou Luiz Pinheiro, advogado, professor e amante de história alternativa. Esse é o Direito à Cafeína e hoje vamos falar de O Homem do Castelo Alto, um dos melhores livros do Philip K. Dick. Talvez vocês conheçam ele por Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que foi adaptado para Blade Runner, e Minority Report, que foi adaptado para o Tom Cruise correndo. Don't run. You don't have to chase me. Esse livro faz parte do nicho de histórias alternativas, que reconta histórias da realidade com algumas mudanças. Exemplo de Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, Liga Extraordinária e Watchmen. No caso do Homem do Castelo Alto, nós somos apresentados a uma distopia em que os Estados Unidos, após perderem a Segunda Guerra, são divididos em 3 regiões. Na costa pacífica, nós temos um domínio do Império Japonês, na costa do Atlântico, o domínio do Estado nazista, e no centro nós temos uma zona neutra para evitar que esses dois países se toquem, já que eles estão numa espécie de Guerra Fria. E aí nós acompanhamos vários personagens, sejam envolvidos com altas conspirações, seja ali no dia a dia. Meus favoritos são o Robert Sheldon e a Juliana Frink. O Sheldon é dono de um antiquário lá em São Francisco e vende produtos americanos, coisas da época do Velho Oeste, dali de um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e a gente acaba vendo um pouco a relação de dominados e dominantes, né? Dominados no caso dos americanos, dominantes no caso dos japoneses, que foi até uma situação bem o inverso do que aconteceu quando os Estados Unidos ganharam a Guerra do Japão. E aí a gente vê que essa relação muitas vezes passa por amor, né? O dominado que ama o dominante, que é servo a ele, que quer fazer parte da família, que é o caso lá do Sheldon, que quer ser reconhecido, que quer ser aceito pelos japoneses, e às vezes também passa pelo ódio. O Sheldon tem horas lá que ele vai ter o remorso, vai realmente contra os japoneses porque ele acha que estão fazendo pouco da cultura dele, da cultura americana. Lá na Zona Neutra é a vez da gente acompanhar a Juliana, que é enganada por um espião nazista para ir atrás do chamado Homem do Castelo Alto, que é um cara que está escrevendo um livro subversivo, que é queimado, que quando você é encontrado com ele é preso, e esse livro se chama O Gafanhoto Torna-se Mais Pesado. E ele fala de uma realidade em que os Estados Unidos teriam ganhado a Segunda Guerra Mundial, e nessa realidade há um escritor que fala de uma realidade em que os Estados Unidos perderam a guerra e são dominados pelos nazistas. Então, peraí, bora acompanhar. Na nossa realidade em que os nazistas perderam, o Philip K. Dick escreve um livro sobre o mundo onde os nazistas ganharam. Nesse mundo existe um escritor que fala de uma realidade onde eles perderam. Nessa realidade tem um escritor que fala de um mundo onde eles ganharam, e vai por aí, né? Uma loucura aí bem no estilo do Philip K. Dick. Então, para vocês que gostam dessas coisas, que vão lá de uma história alternativa, que falam desses pequenos detalhes, também tem um pouco lá de um contexto, ele escreve muito bem as minúcias do dia a dia e tem toda essa loucura que é típica dele. E uma das principais coisas é o que ele tem nos ensinar a respeito de autocracia. Diferente da democracia, demo que é todos, então poder de todos, a autocracia é o poder de uma só pessoa, ou um grupo, um comitê, ou então um partido. E ela pode ser dividida em 2 espécies. A gente tem o autoritarismo e também o totalitarismo. O autoritarismo ele tem menos carga ideológica, é mais a ideia realmente de você reprimir pessoas com violência. Seria um exemplo a ditadura militar de 64. Já o totalitarismo, ele é um pouco diferente. Ele foi definido por uma filósofa judia, a Hannah Arendt, que tem lá uma excelente obra a respeito de ditaduras, de totalitarismo, sobre o nazismo, como uma nova forma de governar. Diferente de outros governos autoritários que só querem quebrar as relações políticas do homem,
ou seja, tirar o direito de ser votado, de votar, direito de se expressar. O totalitarismo quer quebrar as relações individuais, ele quer destruir a família, destruir a sociedade de maneira geral, a cultura, para que não exista mais indivíduo, para que tudo que exista seja apenas aquele governo. E aí a Hannah Arendt ela vai elencar em seus livros algumas características desse totalitarismo. A primeira dessas características é uma forte carga ideológica. Tudo aquele governo é construído em uma ideologia muito própria e normalmente vai se alegar que não existe ideologia, que o que está havendo, na verdade, é um resgate da verdadeira cultura, da verdadeira sociedade e um combate de ideologias, aí sim, que seriam perniciosas, que seriam prejudiciais, que seriam depravadas. Ideologias normalmente de inimigos, que aí já é uma segunda característica desse totalitarismo. A criação de inimigos do povo, a criação de pessoas que estão tentando destruir a nossa vida. Então, para você muitas vezes esconder os males que o governo faz, elenca jornalistas, intelectuais, minorias como inimigos. No livro nós temos o próprio Homem do Castelo Alto, seus livros são queimados, são proibidos, e também temos alguns grupos como os judeus, que têm que se esconder. É o caso, por exemplo, do ex-marido da Juliana, que ele sabe que se for descoberto, ele vai acabar sendo assassinado, ou pelo Império Japonês, ou então pelos nazistas. Uma outra característica desse totalitarismo é a criação de um partido único, que até aí o autoritarismo também tem, mas de um líder carismático, ou seja, um líder que vai ser reverenciado como um mito, aquele cara que nunca está errado, sempre está certo, nunca pode ser contrariado, normalmente ele vai ficar jogando para a plateia, animando os seus seguidores, ele tem uma forma de falar muito própria, e aí ele acaba gerando uma certa vontade em algumas pessoas de abrirem mão de sua liberdade. Isso vai ali ser feito junto com o chamado terror policial, um estado de policiamento que não vai combater apenas crimes, que vai combater atos que sejam considerados imorais, atos que vão contra a doutrina daquele novo governo, vão combater também as minorias. E também isso vai ser somado a um controle da imprensa. Num totalitarismo, ou você vai ter apenas uma imprensa controlada pelo governo ou uma imprensa que é autorizada, que é apontada pelo governo. E a gente também vê isso aqui no Homem do Castelo Alto e também em vários outros livros de distopia, como 1984. A gente vê como a verdade muitas vezes é manipulada e aí qualquer outro tipo de imprensa, qualquer outro tipo de informação vai ser desacreditado, vão chamar isso de fake news, vai ser proibida. E, por fim, uma última característica que nós temos é um grande controle da economia. A gente percebe isso principalmente do lado japonês, que a gente tem mais contato em questões econômicas aqui no livro, mas também a gente acaba percebendo isso em vários governos totalitários ao longo aí da história, né, como a Alemanha nazista, como o nazismo na Itália, a União Soviética de Stalin e também um governo de Mao, o governo comunista lá na China. Também a gente tem isso na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte. Peraí. Eu falei de ideologia forte, um líder carismático, partido único, controle de minorias, policiamento de terror, controle da imprensa. Isso tá me lembrando alguma... Não, é só impressão. Isso me pareceu um pouquinho familiar, mas eu acho que é só impressão, só coisa da minha cabeça. Voltando, O Homem do Castelo Alto, além de ser um excelente livro, também está sendo adaptado pela Amazon e está atualmente na 3ª temporada, já com a 4ª temporada confirmada. Tem algumas mudanças em relação ao livro, alguns personagens são melhor trabalhados. A Juliana, por exemplo, que é uma das minhas personagens favoritas do livro, ela não está sendo muito bem trabalhada, tem problema de roteiro, tem problema de atuação, mas há vários outros pontos da série que superam isso. Você tem tanto a opção do livro, que é um livro maravilhoso, uma escrita bem envolvente, como também
tem a opção da série. E claro, como sempre, links aqui na descrição, incluindo o link para O Homem do Castelo Alto na Amazon e também para os livros da Hannah Arendt. Se você curtiu esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. E se você quer que a gente comente mais sobre livros, sobre séries, vocês estão vendo aqui que a estante está lotada e vocês queiram que a gente faça uma ponte disso com direito, com teoria de ciência política, é só colocar aqui nos comentários, inclusive colocar aqui o que é que vocês mais gostariam de ver. Então, a gente fica por aqui. Se vocês quiserem continuar com o canal, é só clicar no link para ver os nossos vídeos do futuro ou do passado. E até mais no Direito à Cafeína.